Mais especificamente sobre a defesa de Bolsonaro, segundo os advogados, a morfina causou a confusão toda e gerou a postagem polêmica que levou o ex-presidente à sede da Polícia Federal para dar esclarecimentos. Essa é uma publicação apontada como um dos estimulantes para os ataques. Nas redes sociais, a explicação não foi muito bem digerida por muita gente e acabou gerando diversos memes. Vou perguntar ao Zé Eduardo dessa vez. Bolsonaro ter alegado efeito de remédio é um argumento muito frágil? Os memes eram, foi mal, estava doidão. Bem, relativamente a essa desculpa, a meu ver, de Jair Bolsonaro, ela é absolutamente inverossímil. Uma pessoa que tomou morfina para ficar dopada, grogue, ela tem que tomar uma elevada dose, uma dose fortíssima. E quando você toma uma elevada dose de morfina, você não está liberado do hospital. Seria uma imprudência do hospital fazer. Então essa desculpa me soa absolutamente irrazoável. Agora, essa desculpa tem que ser analisada, e eu afirmo que ela é uma desculpa, dentro do histórico que eu descrevi. Jair Bolsonaro não tem o menor comprometimento com a democracia. Ele estava postando aquele vídeo e depois se arrependeu quando alertaram ele, não faça isso, ele tirou. Ou então alguém que operava aquela rede por ele, sei lá. Ou seja, a vida, os fatos se explicam pelo histórico. E o histórico de Jair Bolsonaro, e negue isso, Caio, se você puder, é de profundo comprometimento com regimes ditatoriais e em afirmações contrárias à democracia. Se você negar isso, talvez você afaste esta presunção de inveracidade deste fato de que a morfina teria ocasionado essa situação. Aliás, o Jair Bolsonaro, será que foi a única vez que ele tomou morfina, Caio? Porque ele também recebeu presente de 16 milhões de reais e ele não sabia. Será que ele tinha tomado morfina quando recebeu esse presente? Ou será que também Dona Michele teria também tomado morfina quando deixou aquele relógio na cozinha e não sabia? Com você, Caio. As suas insinuações hoje estão especialmente grosseiras, doutor. E Muito bem. Me impressiona o fato de você me acusar de atacar, sendo que eu faço meus argumentos iniciais sem citar a sua pessoa. E metade da sua argumentação diz respeito aos meus comentários. Eu sou acusado de defender o indefensável, sou acusado de ser um tergiversador, quando tudo que eu fiz aqui, tudo, absolutamente tudo, foi uma descrição dos fatos. Não atacou nenhum fato. Eu disse aqui sobre o fato de que o ministro da Justiça já sabia dos ataques de 8 de janeiro. Esse argumento não foi atacado, porque ele é prova documental, né? Vai atacar como? Eu descrevi as imagens que a CNN mostrou, vai atacar como? Eu descrevi o estado do ex-presidente da República no exterior, hospitalizado, vai atacar como? Mas enfim, respondendo aqui a pergunta sobre se o argumento do uso de remédios é frágil. Não, é um argumento perfeitamente plausível a depender da apresentação de provas. O que a defesa já se comprometeu a mostrar? Os metadados da postagem, que mostram a localidade e quem fez, né, o respectivo post. Eles já parece que já juntaram aí laudos médicos mostrando que ele estava sob efeito de remédios. E vamos combinar que a explicação é plausível. Eles falaram, olha, é um senhor que estava medicado e achando que estava compartilhando esse conteúdo consigo mesmo, posta em uma rede social no Facebook, uma vez alertado, esse conteúdo é retirado em apenas 2 horas. Vamos lembrar que não foi feito nenhum juízo de valor, né, em cima dessa postagem, ou seja, não foi feito nenhum comentário. Então, assim, a depender das provas que forem apresentadas, o argumento é plausível. É um erro grave? É um erro grave. Mas, vamos dizer assim, para isso ensejar a narrativa de que o ex-presidente da República participou de um golpe, me parece muito frágil. Por que isso? Até pelo fato desse ser uma postagem do dia 10 de janeiro, que se deu após, né, os atos de invasão e vandalismo do dia 8 de janeiro. Então, para mim, é muito simples. Aqui é uma questão que depende da verificação das provas apresentadas. Mas a história não foge muito do razoável. Muito bem. Deixa eu só esclarecer aqui um posicionamento antes, Zé Eduardo, porque Zé Eduardo já trouxe aqui o significado do dicionário: tergiversar, usar de evasivas ou subterfúgios, procurar rodeios. Me parece que condiz com que o
pelo menos o argumento do Zé Eduardo que ele falava sobre você, Caio. Acho que é uma questão de argumentação nesse momento, então é claro que esse direito de resposta foi negado. É bom que a gente vai agora, segue para o debate, e eu quero perguntar ao Zé Eduardo se o fato dessa postagem ter sido feita, postagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, 2 dias após os atos de 8 de janeiro, 10 de janeiro, ela... em algum momento ela serviria como prova de incitação a esses atos? Eu não tenho a menor dúvida que Jair Bolsonaro, naquele dia 8, estava vivenciando um resultado que ele havia plantado. Eu não estou falando uma verdade jurídica, eu estou falando uma verdade política. Ou seja, ele vinha plantando essa situação desde o dia 7 de setembro de 2021, quando ele incitou os seus apoiadores a darem golpe de Estado. Isso foi noticiado em todos os jornais. Então, quando há esta situação do dia 8, ele estava acompanhando aquilo e possivelmente na esperança que as massas se levantassem e o reconduzissem ao poder. De onde eu tiro isto? Da fala dele, Caio, da sua história. Quando o deputado, ele falou, eu repito mais uma vez, ele disse, se eu fosse presidente da República, eu mudaria tudo, decretaria uma ditadura e seria aplaudido pelo povo, Caio. Ele próprio que dá explicação pelo que ele fez. É o seu passado, são as suas palavras. Não dá para isolar um ser humano do seu passado ao analisar o seu presente. Assim é a vida, Caio. Não dá para dizer que Jair Bolsonaro é um democrata. A sua história diz isso. E honra seja feita a ele, viu? Ele é transparente, ele nunca escondeu isso. Eu fui deputado com o Jair Bolsonaro. Todo dia ele fazia um discurso defendendo a ditadura e o autoritarismo, Caio. Agora eu vou dizer que ele transformou-se em um democrata e que naquele dia, ao publicar um postzinho, um filmezinho em que ele falava da rebelião, da tentativa de golpe, ele estava dopado? Só se ele esteve dopado a sua vida inteira, porque ele sempre fez isso e sempre falou isso. Caio, as falas anteriores de Jair Bolsonaro, e o ex-ministro trouxe aqui, o próprio jornal Folha de São Paulo trouxe também, são muitas, contra, às vezes, urnas eletrônicas, às vezes o sistema democrático. Elas pesam, então, nesse julgamento para o ex-presidente? É óbvio que não. Mais da metade da esquerda brasileira era extremamente radicalizada e lutava pelo quê? Lutava de armas em punho pela instauração de uma ditadura socialista no Brasil. Aí você vai falar que, então, toda essa nata esquerdista é antidemocrática? Com base numa análise anacrônica de posturas anteriores? Eu acho que as pessoas elas devem ser julgadas, responsabilizadas pelos seus atos. A pergunta aqui em debate é muito clara. Olha só quem está tergiversando agora, doutor. A pergunta é, Jair Bolsonaro tentou dar golpe com atos de 8 de janeiro? É uma pergunta de sim ou não. Os elementos que a gente tem até agora mostram claramente que não. Que golpe de Estado que seria esse? E qual que é o liame? Uma postagem em rede social 2 dias depois? E aí você está falando que os atos passados e a retórica do presidente, né, fertilizaram aí esse terreno dos atos antidemocráticos. Isso é uma ladainha, porque senão o nexo de causalidade tende ao infinito. Então qualquer violência que acontecer agora contra o Jair Bolsonaro vai ser responsabilidade, por exemplo, da Folha de São Paulo, que publicava artigos com títulos como "Porque torço para que Bolsonaro morra", e todas as outras falas. Quer dizer que qualquer coisa que aconteça agora com o Moro é responsabilidade do atual presidente Lula da Silva, que disse que gostaria de atuar para, aspas, ferrar com o Moro? Então, eu acho que a gente tem que ser responsabilizado pelas nossas ações e principalmente pelas nossas ações presentes. Você fala que Bolsonaro faz uma ode a torturadores. No passado, pelo amor de Deus, Lula da Silva passa pano para ditaduras hoje em dia. Para a tragédia que acontece na Venezuela, para a tragédia que acontece em Cuba, nas ditaduras africanas, para a tragédia que acontece na Argentina. Tem uma população aí completamente esmagada por um desgoverno que só faz causar mais inflação e mais pobreza. É disso que a gente está falando. Os crimes que você acusa o Bolsonaro de ter cometido, os crimes políticos, vamos dizer assim, né, o apoio a ditaduras, o Lula exerce hoje em dia. Então, de verdade, é incrível a diferença de tratamento que o senhor dá a um líder e outro. Zé Eduardo, foi acusado de tergiversar agora e não tem direito de resposta, é o que eu quero dizer. Não tenho mesmo, e nem me senti ofendido por isso. O que, na verdade, Caio, eu quero te dizer, dentro da tua lógica, o Código Penal não devia penar reincidência, né? Não deveria aumentar a pena do reincidente. Por quê? Porque é o passado, já foi. Não.
O passado, Caio, explica o presente. Você nunca vai encontrar na boca do presidente Lula a frase: se eu for presidente, eu faço uma ditadura e o povo vai me aplaudir. Não vai. Você tem que buscar situações de outras, de fora, para tentar justificar. Mas vamos marcar um debate sobre Lula e seu papel democrático, vamos. Mas hoje, Caio, vamos discutir Jair Bolsonaro. Vamos discutir o seu passado, que explica o seu presente. Ele nunca escondeu que defendia a ditadura militar e nem que defendia para os dias atuais a ditadura militar. Ele, como presidente da República, disse isso, Caio. Ele disse que, puxa, olha, eu defendo a democracia, mas se eu pudesse, dependesse de mim, seria diferente. Que isso, Caio? E aí eu vou dizer agora que esse homem não tem um comprometimento com uma tentativa de golpe? De onde eu tiro isso? De onde eu extraio isso? Não é de base da realidade, Caio. É, na verdade, tentando livrar a barra de Jair Bolsonaro. Não me parece que isso seja condizente com os fatos, Caio. Embora eu não tenha entendido uma parte da argumentação, talvez por deficiência minha, mas eu não entendi algumas coisas que eu não consegui associar. Mas, em síntese, Caio, não dá para dizer que Jair Bolsonaro seja um democrata. Ou você acha que ele é? Eu acredito que, diante desses dois modelos, aquele que preza pelas liberdades individuais, que protege as garantias constitucionais, é aquele mais alinhado à direita, e isso é indiscutível. Lula da Silva, doutor, é aquele que, sob pretexto de respeitar a autodeterminação dos povos, fala que o Brasil não tem que criticar ditaduras. Ora, como um povo vai se autodeterminar se ele está sendo tiranizado, se ele não tem liberdade de manifestação, se ele não pode ir às ruas? É uma vergonha a postura de Lula e do seu governo sobre Venezuela, Cuba e outras ditaduras.